considera uma pessoa sábia ou inteligente? Então, prepara porque vem assunto interessante para você. Olá, meu nome é Jaqueline Leandro, para quem não me conhece, muito prazer, esse é meu canal e o seu canal também. Se você clicar agora aqui embaixo, se inscrever, clicar no sininho para que você tenha notificações dos próximos vídeos e não deixar de dar o seu like, tá bom? Gente, esse assunto eu achei muito interessante para a gente abordar aqui no canal, porque eu tenho pensado, conversado com muitas amigas e é importante a gente analisar um pouquinho sobre nossos comportamentos, sobre o nosso tempo e sobre as nossas atitudes, não é verdade? Como nós temos enfrentado o dia a dia? Com sabedoria ou só com a emoção, sem medir as consequências? A palavra de Deus diz que bem-aventurado é aquele que adquire conhecimento. Então, como assim adquirir conhecimento? Sabe, o seu dia a dia, conhecer coisas novas, aprender coisas novas e aprimorar também o conhecimento do que você já tem. Por exemplo, eu trabalho na área da música, então cada dia você treinar um pouquinho mais sobre aquele instrumento ou canto, aprimorar a sua técnica, o seu conhecimento, é muito importante, porque assim você vai se tornar uma pessoa mais inteligente naquela área. Ou na área médica, ou na área do direito, ou na área da culinária, ou na área da costura, sei lá, qualquer área que você goste, que você já atua e também nas áreas que você às vezes nem trabalha, nem atua tanto assim. Porque a palavra de Deus já diz que feliz é a pessoa que adquire conhecimento. Então, quanto mais você aprende, mais feliz é a sua vida, mais interessante, mais atrativa, mais legal, mais divertida fica a sua vida. Porque a vida não precisa ser só aquilo não, sabe? Da sua casa para o trabalho da sua casa. Você pode fazer outras coisas, você pode aprender outras coisas, outros assuntos, aprender novas línguas. Até porque hoje em dia o mercado de trabalho exige isso. Então é importante você aprender coisas novas. É interessante a gente aprender, a gente ter o nosso tempo para ler mais, pesquisar mais, se dedicar mais, aprimorar mais, aperfeiçoar mais, porque assim nós nos tornaremos pessoas mais inteligentes. E a pessoa inteligente normalmente é a pessoa que tem conhecimento. Conhecimento sobre um assunto, conhecimento sobre uma área específica. Quando você vai conversar com um médico, por exemplo, você vai ver que ele vai falar muito sobre a área dele e vai ver, nossa, acho que a pessoa é inteligente, né? Mas normalmente ele vai falar de outros assuntos também que ele vai dominar. Por quê? Porque ele estudou, porque ele se dedicou, porque ele parou um pouco para estudar alguma coisa, adquirir conhecimento sobre alguma coisa. Isso é muito importante. E a vida, com certeza, não é só uma única coisinha, ou duas, ou três, é muita coisa. Muita coisa para fazer, muita coisa para brincar, muita coisa para se divertir, muita coisa para ensinar também. E isso faz com que a gente se torne mais inteligente, mais intelectual, mais culto, né? Isso é muito bom pra gente, pra nossa saúde mental e pra nossa vida mesmo, pessoal. Isso é muito importante. Mas e a sabedoria? O que seria a sabedoria? Sabedoria, às vezes a pessoa nem pode dominar nem o português direito, mas ela pode ser muito sábia. Por quê? Porque diante de situações, ela consegue discernir as atitudes, ela consegue ponderar as coisas, ela sabe a hora de falar, ela sabe o que falar, ela sabe falar com criança, com adulto, com mais velho, ela sabe resolver situações, problemas. Por quê? Por causa da sabedoria. E normalmente a pessoa sábia, ela começa a entender as coisas de uma forma diferente. Às vezes a pessoa pode ser muito inteligente, né? Fala 1000 línguas, faz 1000 coisas, já estudou em várias escolas, fez cursos e olha lá. Leu bilhares de livros, mas as atitudes dela às vezes colocam tudo a perder. Por quê? Porque não buscou a sabedoria, não parou para analisar a situação, não é? Porque às vezes, como a própria palavra de Deus diz assim, que há tempo para falar, tempo de se calar. Às vezes o sábio é mais sábio quando se cala do que quando fala tudo que pensa. Eu, por exemplo, amo falar, só que eu coloco muita coisa a perder porque nem sempre é a hora de falar. E nem sempre é a hora de fazer alguma coisa. Tem horas que a gente tem que ficar parado, tem horas que a gente tem que se movimentar. Então a vida é assim, é muito dinâmica.
a gente precisa saber lidar com as situações e também com as atitudes que a gente precisa ter para ter sucesso. E quando a pessoa tem sabedoria, ela consegue ponderar as coisas e ela consegue ter discernimento, ela consegue ter temperança, ela consegue ser equilibrada, ela consegue administrar as coisas. Por exemplo, a palavra de Deus também diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Olha só, edificar a sua casa, construir, erguer. Como assim você vai ter esse poder nas suas mãos? Pois é, com a sabedoria você consegue. Principalmente você, mulher que está me assistindo. É muito difícil administrar um lar? Com certeza. Não é fácil, não deve ser fácil cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar da casa, das coisas da casa, do seu dia a dia e ainda cuidar de si mesma, não é? Mas a palavra de Deus diz que se você tiver sabedoria, você consegue. E a sabedoria é dada a cada um que quiser. Você pode adquirir sabedoria pelo seu próprio talento, mas você também pode adquirir sabedoria que vem do alto. A palavra de Deus diz assim, tem alguém com deficiência, com falta de sabedoria? Então peça a Deus, que Ele dá com o maior prazer. Então é necessário que na nossa caminhada a gente venha pedir sabedoria. Porque muitas das vezes a gente vai se deparar com situações difíceis de lidar, com situações que a gente vai precisar fazer decisões importantes na nossa vida, para a gente não se arrepender depois. Então a vida é cheia de situações. E sem sabedoria a gente não vai para lugar nenhum. Muito pelo contrário, a gente perece, a gente sofre. Então quando a gente busca sabedoria, a gente consegue driblar as situações com muito mais facilidade. E adquirir sabedoria é a melhor coisa que existe, porque com sabedoria a gente não é enganado facilmente, com sabedoria a gente não perece, a gente é vitorioso e ainda tem sucesso. Então para um pouquinho para pensar hoje como tem sido as suas atitudes e como você tem dedicado o seu tempo para adquirir conhecimento, porque isso é muito bom e eu tenho certeza que se hoje você começar a administrar isso na sua vida, daqui em diante você vai ser mais sábio e vai ter mais conhecimento, vai se tornar uma pessoa mais inteligente e com certeza terá mais sucesso na sua caminhada. E muito mais poderosa. Eu tenho certeza disso e eu espero muito que você tenha muito sucesso, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e amigas, não deixe de dar o seu like e até o próximo. Beijo! Tchau!